NE1SS, NE1SS. Aqui é Gaia Alpha 1 falando da Estação Espacial Internacional. Bem-vindo a bordo, câmbio. Olá, me chamo Victoria e sejam bem-vindos a mais um Gaia Astrocast. O podcast de hoje será apresentado de uma maneira um pouco diferente, mais teatral. Então já adianto que a noite é ambientada em 9 de março de 2021. Aqueles que desejarem acompanhar os eventos podem abrir o Stellarium ou outro programa que simule o céu. Ou se você estiver ouvindo este podcast em março em Belo Horizonte, você pode olhar pela janela de sua casa. Agora vamos à apresentação dos personagens. A minha voz será da instrutora de astronomia do acampamento. A minha voz será do visitante 1 do acampamento. A minha voz será do segundo instrutor do acampamento. A minha voz será da visitante 2 do acampamento. E sem mais enrolações, aproveite sua breve estadia no acampamento de astronomia do Gaia. Esse ar fresco de montanha, o barulho das cigarras anunciando o anoitecer. E olha só esse pôr do sol maravilhoso. Eu amo cada momento da sua ideia de passar o fim de semana neste acampamento de férias com o seu grupo de astronomia preferido. Eu fico feliz que você veio me acompanhar. Eu até fiquei surpreso que você... Ei, olha! Os instrutores estão arrumando aqueles telescópios. Devíamos ajudar? Começo a pensar que você tá mais animada do que eu. Boa tarde, quase noite, gente. Junto aqui, porque logo logo nós vamos começar a nossa observação noturna. E enquanto isso, vocês perceberam esse belíssimo pôr do sol na nossa frente? Alguém saberia me dizer ou tentar um palpite do porquê que o céu é azul pela manhã, mas neste momento ele tá alaranjado, meio avermelhado? Alguém? Não sei bem ao certo, mas a posição do Sol parece influenciar nisso. Isso, tem razão. Bom, agora a gente já tem um começo de explicação bem sólido. Eu concordo que a posição do Sol é importante para a coloração do céu, mas falta alguma coisa. Alguma coisa que permita que a luz branca que chega do Sol aqui na Terra se espalhe pelos céus e deixe ele azul ou vermelho ou outra cor. A atmosfera é importante e às vezes as pessoas se esquecem dela, igual esquecem que o Sol é a única estrela que a gente consegue ver durante o dia. Exatamente, você tem toda a razão. A combinação desses dois fatores influencia na cor do céu. Primeiro que na atmosfera existem várias partículas de nitrogênio, oxigênio, entre outras. Daí quando a luz branca que vem do Sol chega na Terra, ela tem que atravessar essas partículas, atravessar a nossa atmosfera. E como a luz branca é uma junção de cores, algumas dessas cores são mais espalhadas pela nossa atmosfera e outras passam por ela, ou são transmitidas através dela, melhor dizendo. Então assim, a luz visível que chega aos nossos olhos quando o Sol está em cima da nossa cabeça é azul, por causa do ângulo que os raios de luz vindos do Sol fazem com a superfície da Terra. Nessa posição, a luz do Sol percorre uma camada da atmosfera bem menor do que durante o pôr do Sol, o que facilita a passagem das cores azul e violeta. Mas nossos olhos são um pouco sensíveis ao violeta, então a gente vê mais o azul. Uai, a angulação é tão importante assim ao ponto da luz, que era azul, ficar vermelha quando o Sol está no horizonte? Isso. Como eu disse, no pôr do Sol, a luz tem que atravessar uma camada mais espessa da atmosfera. Nesse caso, quanto mais se atravessa, mais a luz se espalha, acentuando as cores que são melhores transmitidas através da atmosfera, como o vermelho, o laranja meio amarelado, por exemplo. Ou seja, a remoção do violeta e do azul deixa a luz transmitida mais avermelhada. A combinação desses dois fatores é tão importante que quando um deles se retira temporariamente, como o Sol faz durante a noite, por exemplo, podemos perceber a verdadeira aparência da atmosfera, e ela é, de certa forma, transparente, o que nos possibilita observar parte do nosso universo com segurança. Eu sei que a atmosfera é importante por conseguir fazer a gente ficar aquecido, mas sem que sejamos cozidos, tipo na atmosfera de Vênus, né?
Agora, sei que ela absorve parte da luz branca do Sol. E o que mais ela faz? E por que dizem que observamos só parte do nosso universo? Os nossos olhos e os nossos telescópios mais simples só enxergam um tipo de radiação, que chamamos de luz visível, exatamente por ser o tipo de luz que a gente consegue ver. Mas existem vários outros tipos de radiação não visíveis, por exemplo, infravermelho, micro-ondas, ondas de rádio, ultrassom, raio gama e por aí vai. Nós podemos ver o universo com vários olhos, os nossos e os de equipamentos que detectam esses outros tipos de radiação. Sem falar que alguns desses tipos de radiação são barrados em grande parte pela nossa atmosfera, como por exemplo a radiação ultravioleta. Pensa comigo, a gente já usa protetor solar para essa quantidade de ultravioleta que chega na superfície da Terra, agora imagina se a gente não tivesse atmosfera. Então, quando olhamos para o céu noturno a olho nu, só estamos vendo luzes visíveis. Por isso dizemos que observamos só parte dele. Então é por isso que enviamos telescópios ao espaço? Já que não conseguimos remover a atmosfera, é melhor mudar a nossa localização para fora da Terra, certo? Yep, isso mesmo. Apesar de já existir uma tecnologia que corrige alguns efeitos da atmosfera, chamada ótica adaptativa, certos tipos de radiação não podem ser bem observadas aqui da Terra, como por exemplo a ultravioleta. Por isso temos o telescópio espacial Hubble, que consegue ver esse tipo de radiação. Pegando o gancho que a gente está falando aqui de atmosfera, como é que vocês acham que ela interfere na observação de estrelas e planetas? Como é que vocês acham que ela vai interferir na nossa observação hoje aqui no acampamento? Eu acho que é por causa dela que vemos as estrelas cintilando, tipo piscando, sabe? Isso mesmo! Inclusive, é um dos jeitos que a gente diferencia estrela de planeta no céu. As estrelas cintilam e os planetas não. Me veio uma dúvida agora na cabeça, que eu tô vendo o Sol se pôr, e eu sei que de dia a gente consegue achar os pontos cardeais, uma vez que o Sol se põe na região oeste e nasce na região leste. Mas como eu posso achar esses pontos durante a noite quando eu não vejo o Sol? Ótima pergunta! Aqui em BH, nós podemos usar uma constelação que fica visível na maior parte do ano, que é a famosa constelação do Cruzeiro do Sul. Como é a primeira vez que a gente está observando, eu vou aproveitar que o Sol está se pondo e vou usar ele como referência. Mas depois vocês podem achar sem precisar do Sol. Vamos lá. Como o Sol se põe na região oeste, se eu colocar o meu braço direito nessa direção, o meu braço esquerdo vai ser o leste. E eu vou estar olhando de frente para o sul. Nessa época do ano, vocês verão o Cruzeiro do Sul um pouquinho à esquerda do sul. Ou seja, um pouquinho à esquerda de onde a gente está olhando. O Cruzeiro tem aparentemente 4 estrelas que parecem formar uma cruz. Até existe uma 5ª estrela, a intrometida, porém ela não contribui com o desenho que eu vou mostrar. Tomem cuidado para não confundir ela com uma cruz grande, que é o falso Cruzeiro do Sul. Como eu sei que é falso? Uai, próximo do Cruzeiro do Sul verdadeiro, podemos ver 2 pontos brilhantes, que são Alfa e Beta, da constelação do Centauro. Também podemos chamá-los de guardiões do Cruzeiro. A falsa cruz não tem esses guardiões e nem aponta para o sul. Ah, então quer dizer que o Cruzeiro do Sul é uma cruz que aponta para o sul. Mas esse sul é o dos pontos cardeais ou algum outro tipo de sul? Vamos com calma. Vocês estão vendo a cruz pequena que está deitada à nossa esquerda, com sua haste pequena e sua haste grande? Então, a haste grande aponta para o sul celeste, que é um ponto no céu onde as estrelas parecem girar em torno dele, mas na verdade é a Terra que está girando em torno de si mesma. Se você partir desse ponto em linha reta até o horizonte, você encontra o sul dos pontos cardeais. Se você sabe onde é o sul, você sabe onde são os outros pontos. Vocês podem estar se perguntando: como é que eu acho esse ponto? Como é que eu acho esse sul celeste? Não temam. Vou ensinar agora como é que você acha. Seguinte, se você colocar o seu dedo indicador em uma ponta da maior haste e o seu dedo do meio na outra ponta dessa mesma haste, você vai ter uma medida de distância com seus dedos.
guarda essa medida. A gente sabe mais ou menos aonde é o sul, ele está na nossa frente. Sendo assim, vamos replicar essa medida, que a gente acabou de fazer com os dedos, para essa direção. Ou seja, vamos replicar essa medida para a direita 2,5 vezes. E no fim, você vai encontrar o sul celeste. Pessoal, os telescópios já estão montados. Por favor, façam uma fila indiana para a observação do aglomerado, conhecido como Caixinha de Joias. E depois, lá pelas 4 da manhã, nós veremos planetas como Júpiter e Saturno. 4 da manhã? O que vamos ficar fazendo até lá? Ué, o que todo acampamento de astronomia devia fazer? Contar histórias sobre as constelações, né? Porque não tem só um tipo de história. A gente tem várias culturas, a gente tem vários mitos, a gente tem várias histórias. Tem até mesmo do povo indígena brasileiro. A gente também pode tirar dúvida, gerar mais dúvida, que eu acho mais legal, e até ensinar como identificar outras coisas no céu, sem ser estrela e sem ser planeta. Também, né, pra fechar com chave de ouro, a gente pode comer uns lanchinhos. Bora lá! Esse foi mais um Gaia Astrocast, dessa vez um pouco diferente do que estão acostumados, mas esperamos que vocês tenham gostado dessa breve experiência. Obrigada e até a próxima!